Dos prefeitos afirmaram passar por crise financeira na máquina pública e para reduzir os custos, precisaram fazer aquele velho corte de pessoal. Já está por dentro dessa história, né? Juliana Santos está chegando agora ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Ô, Juliana, os gestores estão procurando reverter essa situação de alguma forma, né? Como os especialistas estão vendo essa história? Oi, Renata. Bom dia para você, para Mário, para todos que estão aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. É uma situação bem complicada, né, para os gestores municipais. Aí a gente vai entender um pouquinho por que isso tem acontecido. Mas como você mesmo citou aí, dessa pesquisa que foi divulgada recentemente, feita pela Confederação Nacional dos Municípios, demonstrou aí que quase metade dos gestores entrevistados aí vão precisar fazer esse corte de pessoal, já estão fazendo esse corte de pessoal para poder fechar as contas de 2023. Então, são demissões que realmente acontecem aí na máquina pública. A gente vai entender um pouquinho melhor o porquê dessa questão com o Felipe Menezes, que está aqui comigo, especialista em Direito Público e Privado. Felipe, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né? Você já estava me explicando como é que funciona, mas é uma situação assim bem preocupante, né? Principalmente para quem trabalha, né, no setor público, está ali com seu emprego e tudo. Aconteceu uma questão como essa, né, de corte de pessoal, e a pessoa foi demitida, né, acabou sendo aí demitida. Mas eu queria que você explicasse para a gente, essa é uma prática legal dos municípios, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas, em um determinado momento, precisam, né, ser demitidas, às vezes, dos seus trabalhos públicos, para que esses gastos, né, realmente sejam cortados aí do município? Por que isso acontece? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia. É muito importante a gente lembrar que o gestor municipal ele é o mais fragilizado na cadeia governamental, porque ele está na ponta, ele é o que tem mais contato com o cidadão. Mas esse problema já era anunciado desde o orçamento elaborado no ano passado, né, o PLN 32/2022, que era o orçamento para esse ano, que cortou 63 bilhões de reais para seguir o teto de gastos, né? Então, o governo federal, para respeitar o teto de gastos, já havia anunciado o corte de 15%, que ia atingir educação, que ia atingir setores muito sensíveis. Então, os municípios eles já tiveram um prejuízo no repasse muito grande. Ninguém quer fazer cortes, especialmente quando as eleições se aproximam, né? É uma medida bastante impopular. Mas o gestor ele tem a obrigação de, bimestralmente, observar se o orçamento está sendo respeitado, não é isso? Então, se ocorrer de ter a percepção de que o orçamento não será respeitado, ele tem que contingenciar despesas, e aí inclui os cortes de pessoal, corte de despesas não obrigatórias, e aí acaba ocorrendo esse tipo de situação. Realmente é algo que é necessário ser feito, né? Legalmente ele precisa fazer isso até para não cometer um crime, né? Ele precisa fazer esse corte para que as contas no finalzinho do ano fechem, de fato, né? Essa prática realmente é legal. Isso, exatamente. O município ele não tem, ele vai viver do repasse, obviamente da riqueza que ele produz, mas também do repasse que vem do governo federal. Então, ele, para fazer frente ao equilíbrio orçamentário, que é uma obrigação para que não cometa crime de responsabilidade, ele terá que contingenciar essas despesas, né? Fazer essa suspensão de algumas despesas importantes, né? Com relação a situações futuras, né? A gente sabe que as contas aí de 2023 já estão sendo fechadas, né? Já houve cortes de pessoal em vários municípios aí espalhados pelo Brasil. Mas para um cenário futuro, professor, o que é que pode acontecer? Existe algo que os municípios possam ir fazendo, né, para ir se adequando, para ir revertendo essa situação, para que, por exemplo, em 2024 isso não volte a acontecer? Olha, o Congresso já está tomando medidas. Ontem mesmo, o PLN 136, né, 2023, que corre no Senado, passou pela CCJ, certo? Pela Comissão de Constituição e Justiça, e o intuito dessa proposta de lei é fazer novos repasses, ampliar esses repasses no valor de 23 bilhões de reais para estados e municípios. Então, a ideia é que o governo está preocupado com os municípios, certo? E já está se movimentando para que haja novos recursos, inclusive
essa pauta ia para a Comissão Econômica e foi direto para a Comissão de Constituição e Justiça para ir para plenário para votação. Isso aconteceu ontem. Então, muito provavelmente, as providências vão se concretizar no sentido de liberar o recurso e então o gestor, que o contingenciamento, na verdade, não é um corte abrupto, ele está só represando as despesas, ele pode vir a fazer recontratações se esses novos repasses do Fundo de Participação dos municípios chegar até a mão deles. Aí ele poderá fazer as recontratações. Eu queria que o senhor explicasse para a gente também esse corte, né, dos gastos, aí essa contenção que às vezes é necessário que o gestor municipal faça, tem a ver com a crise econômica mesmo do país, dos municípios, as dificuldades financeiras, ou tem a ver com um desequilíbrio ali de contas do próprio município? Como é que isso é avaliado para que no final eles cheguem à conclusão que realmente precisa fazer o corte do pessoal? O que daria, né, essa situação para que eles chegassem no corte do pessoal? Isso varia muito de município para município, porque os municípios mais robustos, imagine, o estado de São Paulo, por exemplo, é um município com uma grande autonomia financeira, não é isso? Então, mas existem municípios que são muito pequenos, certo? Que não têm autonomia financeira e dependem muito do Fundo de Participação dos municípios. Então, depende muito desse repasse. Então, essa realidade, ela à primeira vista, né, a má-fé não se presume, não é isso? Então, a ideia é de que realmente o orçamento está desequilibrado, entendeu? Isso está claro, e os cortes vão ter que vir porque não veio repasse para os municípios. Então, os municípios que não têm uma economia muito forte, e aí também, obviamente, que os gestores têm que trabalhar no sentido de que os municípios tenham mais autonomia financeira para não ficar só dependendo do Fundo de Participação dos municípios ou de outros repasses que o governo federal venha fazer. Mas é bem verdade que o governo federal está em dívida com os municípios, isso aí é um fato, e que se esses repasses vierem, ele poderia fazer frente a essas despesas, com certeza. Mas a ideia aqui é que vai depender da dimensão do município. Tem município que é muito pequenininho, que não tem atividade econômica própria, e depende realmente do repasse. Outros são maiores e têm economia própria e conseguem se sustentar melhor nessas situações de crise que é a nossa situação atual. Realmente é algo para se aguardar, né? Aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente está no finalzinho aí já de 2023, né? As contas já estão sendo fechadas, mas como o senhor mesmo explicou, a contenção aí de despesas, né? No caso com o pessoal, é algo legal que os municípios infelizmente precisam fazer muitas vezes. Então realmente é esperar que o cenário talvez mude, né? No próximo ano daqui para frente. A expectativa é talvez melhore, né? Talvez melhore. A ideia é que, bom, a crise econômica, nós não temos muita perspectiva de melhora, porque a guerra está aí, né? A guerra da Ucrânia permanece e ela tem repercussão internacional sobre todos os países, entendeu? Mas a crise faz parte dessa, e não há muita perspectiva de melhora. Mas, como eu falei, há em tramitação providências, né, por parte do Senado Federal, né? O senador Otto Alencar pediu para que fosse direcionado para o plenário, para que o plenário pudesse votar e aí os municípios poderem se desafogar um pouco, né? Isso, o corte foi de 63 bilhões, mas aí uma providência na monta de 23, 27 bilhões para que isso venha para os municípios e aí pode ser que a coisa clareie mais e a perspectiva é que vai clarear. Perfeito, professor, muito obrigada por conversar conosco, né? Felipe Menezes aqui com a gente, especialista em Direito Público e Privado, né? Também professor do Uninassal, conversando um pouquinho com a gente sobre os gastos, né, dos municípios. A gente está vendo aí muitas notícias relacionadas aí à demissão, né, das pessoas que trabalham nos serviços públicos, né, que são funcionários, muitas vezes, das prefeituras e tudo mais. O professor explicando aqui para a gente, faz parte, né, da contenção de gastos dos municípios, até para que as contas, né, de 2023 aí sejam fechadas. A expectativa é que, né, com a movimentação econômica do país, a expectativa é que talvez melhore nos próximos anos essa situação. Renato. Juliana, só uma dúvida aí final, né, porque ontem nós tivemos essa semana aí em Brasília uma caravana de mais de 2.000 prefeitos que foram lá reclamar aí ao governo federal. Teve prefeito que votou no presidente Lula o ano passado e disse que não votava em Bolsonaro, mas que com Bolsonaro era bom e agora com Lula tá ruim. Presidente, eu votei o Taquaritinga do Norte mesmo, mulher disse, olha, eu votei em Lula, mas eu tenho que reconhecer, no governo anterior era melhor. Como é que o governo vai destravar esse nó aí, principalmente com os aliados e principalmente aqui no Nordeste,
né, que o presidente da República tem mais de 60% dos votos aí. Como é que ele vai se virar para explicar ao prefeito que votou nele, que tem que explicar ao servidor, aquela pessoa que perdeu o emprego e por aí vai? Bom, isso é muito interessante, essa pergunta. De fato, os prefeitos se reuniram e, inclusive, eles fizeram um protesto muito interessante. Eles foram fazendo uma espécie de procissão, né? Andaram cerca de 1,5 km junto, todos eles, para fazer esse protesto. É um protesto legítimo. Como eu disse, o que o governo tem feito é se movimentar junto ao Congresso para liberar mais crédito, não é isso? Para que tanto estados como municípios possam fazer frente com esse PLN 136 de 2023, que é uma lei complementar que possibilitaria a abertura desse crédito. Agora, é aquilo, né? A gente tem que observar que a abertura do crédito não quer dizer necessariamente que vai mudar o cenário econômico que é a causa, né? E não a consequência dessa situação que a gente está vivendo. Então, assim, a lei não vai fazer uma mágica, né, de que todos nós passemos a ter mais arrecadação. O que traz arrecadação é o trabalho mesmo, é a movimentação financeira, é fazer o país funcionar melhor. Então, a ideia é que o governo crie novas alavancas, né, administrativas, econômicas, de natureza extrafiscal, né, ou seja, utilizando algumas isenções fiscais, fomentando alguns setores da economia que são mais fortes aqui no Nordeste, para que o Nordeste possa impulsionar um novo cenário. É isso, respondido, Mário? Sim, respondido. Agora só mais uma pergunta aqui. Isso não vai gerar um problema financeiro mais para frente, não? O governo cria uma espécie de liberação de crédito, aí vai lá, resolve, é aquela história do lençol. Puxa para os pés, descobre a cabeça. Aí agora vai cobrir a cabeça e deixar os pés descobertos. Não é mais ou menos isso, não, esse paliativo? O governo não está sendo muito honesto, não, né, com essa história. Bom, a ideia é que, como eu falei anteriormente, que não é porque a lei foi criada que o dinheiro ele vai surgir na origem da forma como amplia-se de fato a riqueza da população. Ela vai ampliar a riqueza do governo por meio de dispositivos, né, que o legislador ele tem na sua mão. O governo federal está se virando para resolver uma situação que é urgente, que é uma situação realmente, de fato, o que não se pode atingir é corte em despesas obrigatórias. Então, de fato, isso até o momento, os cortes, por exemplo, de pessoal que tem ocorrido, não é do pessoal efetivo. Então, são mais pessoas desempregadas, a rigor, não é isso? Então, a única forma mesmo que o governo federal tem, de fato, de resolver esse problema é mexer nas alavancas econômicas. Criar, como eu falei aqui, um cenário de fomentar a economia no que puder ser mais forte aqui no Nordeste, né? Nós temos um turismo que precisa ser melhor trabalhado, né? Nós temos indústrias importantes, né? Aqui no nosso estado, no estado de Fortaleza, são grandes impulsionadores da economia industrial. E aí é o governo também olhar para o cenário privado, né? Fazer com que o empresário consiga gerar riqueza. Porque, sem dúvida, que há e aqui não há para onde correr, há uma artificialidade, de fato, nessa proposta, mas como eu disse, é para resolver um problema urgente. Perfeito. Professor Felipe Menezes aqui com a gente, especialista em Direito Público e Privado. Mário, Renata, eu volto com vocês no estúdio. Se tiver mais uma pergunta, a gente está por aqui. Obrigada, Juliana. Obrigada, professor, também pela